É um prazer muito grande nós estarmos juntos outra vez neste dia 10 de setembro de 2009, que é uma quinta-feira, e eu fico grato a Deus por você estar aí, por participar de todo o coração, pela quantidade grande de pessoas que escrevem, que têm mandado beijos, carinhos, lembranças, abraços. Alguns são amigos meus, outros referem-se a meus pais. A mesma coisa acontece lá no site. Eu gostaria de conseguir dar conta de todos os e-mails que eu recebo, especialmente das centenas que chegam de gente apenas querendo dar um beijo, dizer uma palavra de carinho, afirmar o significado da importância das coisas que no curso de anos e anos vêm sendo ditas, pregadas, afirmadas e ensinadas em nome de Jesus por nós, e do que isso tem significado para essas pessoas, de modo que eu queria que cada um dos que porventura manifestou esse carinho e da minha parte não recebeu nada direto até agora, recebesse aqui o meu melhor beijo e gratidão em nome do Senhor, e muito obrigado por você me tratar com essa generosidade com a qual você vem me tratando. E aí, Tony, tudo bem, mano? Tudo bem, meu filho. Tudo bom. Nosso querido Habib está chegando ali. Eu já deixei espaço aqui para ele. Já pode entrar direto, pode entrar tranquilos, mas o mais diretamente possível. Isso. Pode sentar, querido Habib. Tem um microfone aí para você? Tem, né? Tem. Tudo bem, Manão? Que é isso? Você já está conectado ou ele ainda vem conectar aqui? Que beleza, Isso. Beleza, meu irmão. Vamos tirar esse cabo daqui, que aí se você descansa tudo e deixa isso pra lá, né? Maravilha. Tudo bem, Habib? Tudo em paz. Que bom, saudade, já tinha Eu também, tem tempinho que a gente não se algum via. tempo, né? E bom que você tá aí. Vamos A lá, Nath sempre tá ajuda. bem? Bem, graças a Deus, correria do dia a dia. Estamos vivos e com saúde. Graças a Deus. E os passarinhos? Estou lá tentando me adaptar sem o bolacha que fugiu. É duro, E né? lidando com a saudade, e o pessoal não te permite nunca que a saudade passe, porque onde eu vou me perguntam por ele. Ou na farmácia. E... Qual? Aquele... Não, aquele verdinho que eu tinha, que andava comigo o dia todo. Andava no bolso, ia no cinema. Aí onde eu vou, a primeira coisa, acho que eles nem me veem, eu acho que eles pensam que eu era o passarinho. Fugiu, eu não descobri como ainda não. Ah, eu Mas sei. fugiu. Arranjou uma passadinha. Ah, com certeza. Literalmente. Ia ser a melhor fuga, ia ser a melhor fuga. Uma passarita mesmo. Vou largar esse surupu e vou atrás de uma passarita. Uma passarinha, porque o bolso dele é gostoso, mas a bolsa dela Tá bom? não tem comparação. E vou pra lá, né? Eu também fiquei de luto aqui da Polly. Pois é. A Polly lá, uma saudade danada dela me chamando de manhã cedo. Começava às 5h30 da manhã, ela começava a me acordar. Caio, me tira daqui, Caio. Que vergonha, né? Nem coitado. tem que tá falando, mas sabe que fala, repetindo. Mas ó, toda vez que fala, o resultado é aquele, vira linguagem. E é muito interessante. Mas quando esses bichinhos vão, você às vezes fica com uma saudade maior do que dá para explicar. É muito interessante o vínculo que se desenvolve, né? É um vínculo diferente É porque normalmente a gente vê uma relação só possível de ser construída com um ser humano. Mas tem gente que cria relações profundas com plantas e bichos. Mas essa relação não é igual. E a perda não é igual também. Mas ela existe, Claro. ela gera. O que fica anormal não é ter relacionamento com a natureza, nem com a criação, nem com as criaturas. O anormal é só desproporção. Quando você humaniza o dos animal, vínculos, ou a planta. que é igual quando você transforma o ser humano em objeto. Em objeto. Aí quando você faz essa transição, aí você adoece a relação. Mas verdade. enquanto o cão é o cão, o pássaro é o pássaro, a planta é a planta,
tudo é cada coisa, você ama cada coisa como cada coisa seja, esse é o mandamento da vida. Esse é o carinho com o qual cada criatura e filho de Deus deve tratar o todo da vida. Não tem que ser uma monstruosidade franciscana, não é? Não tem que ser uma coisa que só dá um mal de Assis. Então, isso aí é um convite do Evangelho a esse vínculo com todas as coisas. Você veja, as ilustrações de Jesus têm todas a ver com esse carinho pela graça de Deus nas coisas mínimas e em todas elas, né? Olha os pardais, vejam os lírios, olha a erva, veja a semente pequena que gera, observe o poder de um copo d'água, todas essas coisinhas que ele vai afirmando o tempo todo que são as que constituem a vida mesmo, cada uma na sua escala. E é o que a gente mais convive no dia a dia, né? Não precisa ir longe, não está... E o interessante é que ele determina um princípio de transferência relacional, porque quem dá um copo d'água para qualquer um desses pequeninos, a mim o dá, quem a mim me dá, está dando ao Pai, que é o mesmo princípio de Provérbios, quem acode ao pobre a Deus empresta, que é o princípio da vida em todos os níveis, mas ele vai gerando essas transferências. Aquele que dá um acolhimento a um profeta, por ser profeta, ganha um galardão de profeta. E ele vai fazendo isso, assim como diz que o justo trata bem os seus animais, lá no livro de Provérbios, e associa a piedade em Deus a tratar bem a criação. E associa a impiedade em relação a Deus a destratar a criação, a maltratar a criação, a descriar a criação, de modo que não dá para ter nenhuma forma de espiritualidade que seja genuinamente do Evangelho sem que todos esses elementos se integrem, cada um nas suas dimensões e proporções, e respeitados também os limites das afinidades naturais. Porque a gente também tem amizades com criaturas em níveis diferentes, assim como a gente tem amizades humanas ou relacionamentos humanos distintos. Tem uns que a dimensão mais básica é o reconhecimento do outro e o respeito pelo outro, seja ele quem for. A mais profunda é a amizade visceral e íntima. No meio disso tem uma gradação enorme, mas em cada um desses níveis há um tratamento adequado, apropriado. Respeitando esses níveis, a amizade é enorme. É enorme. Pode ser. Assim como com animais. Tem um indivíduo que gosta mais de cães, tem outros que já gostam mais de passarinho, outro disso ou daquilo. Tem uns que gostam deles lá, gostam de todo mundo, aleluia, não faz mal a ninguém, ao contrário, trabalha pelo bem, gostaria de que o ecossistema fosse preservado, mas o cara pessoalmente não tem aquele afã de ter, não é? Eu já sou, por exemplo, um indivíduo de passarinho e de peixe. E você veja as razões também. Não só eu gosto, mas são as criações mais cômodas que existem. Um cachorro, meu amigo, é uma demanda às vezes, de um filho desgovernado, de um filho deseducado. E tem gente que dá uma dedicação àquilo ali, são horas da vida àquilo. E você assiste, por exemplo, esse programa Encantador de Cães do César Millan, você vê que a doença de quase todo dono de cão é humanizar o cão, transferir a sua carência humana para o cão. Aí daqui a pouco está um cão numa suruba familiar, o cão é o cabeça da família. O marido obedece ao cão, a mulher obedece ao cão, o cão é o macho da casa. Uma coisa interessante é assim, algumas pessoas, por exemplo, dizem, é melhor você ter um cachorro do que você... Prefiro conviver com bicho do que conviver com pessoas, né? Uhum. Eu conheço várias pessoas que têm cachorros e com esse nível de dedicação exagerado que você falou,
Mas o engraçado é que eles não percebem que muitas vezes eles estão fazendo pelo cachorro tudo aquilo que o cachorro quer e mais. Uhum. De maneira que eles nunca fizeram por ninguém o que eles fazem para os próprios cachorros para verificar que a resposta seria a mesma. É verdade. É engraçado, né? Quer dizer, o cara, pelo cachorro, ele limpa o cocô, pelo cachorro... Mas você sabe que tem até uma remissão de pecados nisso aí, né? Nesse processo. Né? Tem gente que, não estou dizendo que é todo mundo, né? Claro, sem generalizações. Mas há indivíduos que, pela incapacidade de relacionamento humano, sentem uma culpa enorme dessa impossibilidade relacional. Aí adotam o inferior, o animal, aonde a relação não será julgada. Porque se ele se sobrepujar ao animal, nada mais natural. Mas se o animal se sobrepujar a ele, também nada de muito anormal, porque afinal de contas aquilo é só um animal, não vai me entender, eu sou superior, o coitado é que é um animal, mas eu me submeto a ele assim mesmo. E aí tem aquele elemento que ainda vem a reboque, que tem a ver com uma quantidade muito grande de transferências realmente de necessidade humana que as pessoas fazem para os animais. E tem uns que se contêm aí, nesse limite. Mas é também a fetichização desse processo, crescendo, quando transferências afetivas vão sendo feitas, é o que leva às bestialidades. Aí é quando você vê que o animal fica tão humano, que aí começa a ser beijado na boca, chupado na língua, daqui a pouco você está transando com o animal. Porque não há nenhuma outra razão para não transar. Ele virou totalmente humano naquela relação, o passo seguinte é... Vamos chegar lá, né? Já rolou um sentimento? Já rolou, e houve reciprocidade. Nossa, como ele é sensual mastigando esse osso. Vocês chegaram a ver um filme, a gente está protelando a entrada no assunto aí do medo, né? Mas vocês chegaram a ver um filme de um indivíduo que cai, acho que é num avião, alguma coisa assim, num deserto, e um deserto muito bonito, assim, com muita pedra vermelha, estilo deserto jordaniano, Sinai, com muita pedra, e de repente aparece uma tigresa no deserto, e eles começam a se encarar. Primeiro é muito medo, esse medo vai virando um flerte, esse flerte desemboca num encontro, esse encontro num convívio, o convívio em conjugalidade. Sério? Conjugalidade profunda entre eles. Aí ciúmes, passionalidade de ciúme, até o dia em que aparece um tigre de verdade na parada. E aí, meu amigo, a tigresa reluta para lá, reluta para cá, fica com o tigre, à noite visita o tigre humano que está chorando na caverna, até o dia em que ela some de vez com o tigrão e larga para trás esse corno doído, porque a tigresa foi embora. É um filme interessante a dessa. De que é novo o filme? Ah, não, eu já ouvi há alguns anos. Não me lembro do nome, eu também não peguei na locadora, estava passando o cabo, eu assisti há alguns anos e já revi pedaços dele, assim, quando vou atropelando os canais. Interessante como é que um tema desse faz um filme bom, para você estar citando ele, deve ser um filme bom. O filme é interessante, porque o jogo psicológico que rola e os processos de rompimento de barreira humana até chegar naquele nível de identificação é um processo interessante de observar, para entender a natureza humana e os processos, como eles se dão, né? Eu lido com isso de certa forma todo dia, há muito tempo, de um modo ou de outro. Mas olha só, Habib, ontem nós começamos a falar aqui do tema do medo, e eu falei diferenciações de medo, e aí hoje a gente está cheio de perguntas aí. Vamos a elas. Eu queria começar, Caio, conversando com gente que pede conselho, eu vejo muito que existe o medo da decisão, porque
a pessoa sempre quer ter a certeza de que a atitude que vai ser tomada agora e que vai afetá-la no futuro, a escolha de um emprego, a compra da casa que está ali, se é aquela mesmo e tal, ou a escolha do namorado, se é com aquele cara mesmo. Mas o medo de tomar a decisão é muito grande em muita gente, cara. Uhum. O que você fala disso? É por isso que as cartomantes, os profetas, as profetisas, os videntes têm um público tão grande, na mesma medida em que é pela mesma razão que os consultores de negócios são cada vez mais requisitados, porque é uma busca de uma ciência da magia das alternativas do futuro. O consultor de negócios futuros, essa coisa toda. É pela mesma razão que os indivíduos contratam um grande especialista na Bolsa de Valores, que é para ter esse mediador entre o oráculo do mercado e o indivíduo como comprador ignorante. E, enfim, é por essa mesma razão que existem os headhunters contratados pelas empresas, porque supostamente eles já têm um feeling tão grande, tantas informações, que eles errariam menos na contratação de alguém para ocupar uma posição. Então isso está na base de praticamente todas as decisões humanas, indo da religião mais mágica às supostas ciências da determinação de escolhas mais prováveis e viáveis no mundo empresarial. Porque as pessoas não querem, de fato, viver pela fé. Não significa com isso que se esteja recomendando o Urim e o Tumim, nem um jogo de dados, nem que se tire a sorte para escolher as coisas, e nem tampouco Deus dará. Mas o candidato ao Ibope de agente catalisador dessa necessidade de uma decisão certa, superior a todos os demais, é aquele que se relaciona ao mundo afetivo. É a escolha de uma pessoa, de um companheiro, de um namorado, de uma namorada, de alguém com quem fazer a troca afetiva na vida. Aí é onde o Ibope de todos os mediadores e ajudantes do encontro e da escolha, do discernimento dela, tem a sua maior requisição. É quando esse elemento está presente. Agora, por que é assim? É assim porque as pessoas acreditam que seja completamente possível, com informações privilegiadas, determinar o futuro. Esse é o pressuposto de que informações privilegiadas me ajudariam a determinar o futuro, ou a fugir do futuro, ou a controlar o futuro, ou a evitar o futuro. E existem determinadas informações que de fato ajudam você a fazer uma escolha para lá ou para cá. Você vê aquele caso do rei Davi perguntando a Deus se ele deveria atacar a cidade de Keila, perguntando: se eu for lá, os homens de Keila me entregarão? E a resposta foi: entregarão. Aí ele não foi, porque se tivesse ido, teria sido entregue. Só que a vida não é feita disso todos os dias. Existem algumas ocasiões na vida, algumas. Se são algumas, são muitas já. A maioria das pessoas passa pela vida sem nenhuma. Mas algumas vezes na vida em que podem surgir essas situações de respostas muito objetivas. O da necessidade. Ou da necessidade, ou de mistérios que não cabem a nós aqui saber, porque chegaram, mas às vezes chegam por terceiros, ou por sonho, ou por uma intuição, ou por um conjunto de fatos que permitiu a pessoa fazer uma leitura,
ou apenas por um conselho de amor sábio que se decidiu seguir e levar a sério, mas alguma coisa de boa acontece e muda. Mas a razão pela qual se procura isso, com essa avidez do medo de ser surpreendido pela vida, aquele medo da surpresa, tem a ver com uma desconfiança básica no fato de que se eu amo a Deus e busco fazer as escolhas do amor e da sabedoria, todas as coisas, mesmo que no início não me pareçam com a melhor cara, haverão de contribuir para o meu bem, se eu confiar. O problema é que a maioria das pessoas não querem entrar no caminho da confiança, nem da escolha das coisas do amor, nem da escolha da prudência e da sabedoria, nem da escolha do bom senso. A maioria quer ter o poder de fazer a coisa mais translocada do mundo e dar certo. A maioria quer uma revelação de um oráculo sobre qual é o número da Mega Sena. A maioria quer uma revelação de futuro que seja mágica, que não implique em trabalho, não implique em construção, não implique em dedicação, não implique em suor do rosto, não implique em renúncia, não implique em, às vezes, dizer hoje é o dia do recolhimento e de ficar em silêncio. A maioria das pessoas não querem nenhum avanço na vida que seja fruto da sabedoria, movida pela fé, pela confiança, pela perseverança, um dia depois do outro, no exercício de discernimentos e de bondade. Não, elas querem saltos mágicos. E não querem fazer o caminho da vida, o caminho estreito. Aí, a indisposição de fazer o caminho da vida coloca a grande maioria na assombração do que possa acontecer no dia da manhã, porque não havendo confiança no Senhor, o que é que fica? Ansiedade, medo, angústia, insegurança. Aí o cara parte para a apelação. Alguns escolhem o caminho do recurso sobrenatural, da vidência, da revelação, outros da suposta ciência da estatística. O cara vai fazendo as escolhas dele. Outros partem para a ignorância, outros partem para a manipulação, outros partem para o jogo com as pessoas, outros partem para os exercícios de covardia contra o próximo, só para ver se levam vantagem, enfim. Os caminhos vão se diversificando, mas o que está na base do problema é isso aí sempre. Uma das experiências que mais tiram o meu fôlego com relação ao medo são os pesadelos. Como lidar com isso? Pesadelo? Tem gente que tem medo porque sabe que vai dormir e ter pesadelo. Eu sei, eu já tive fases assim. Já teve muito pesadelo? Acho que só quando era pequeno, aquela fase de medo panicado mesmo. Quando eu tinha uns 8 anos, me contaram uma história eu lembro disso, que me contaram uma história de terror horrível. Horrível. Que era naquela época que tinha um boato naquela época do Papa, que se o Papa morresse, que estava chegando a época como era o nome do diabo, como é o nome que a gente fala? Anticristo. Do Anticristo, então ia nascer um Papa peludo, com cabeça de chifre, logo assim que o João Paulo II morreu, João Paulo I morreu, ele ficou pouco tempo, não foi? Um mês, ele morreu. Aí, rapaz, eu fico com aquele negócio, pânico. Aí eu em casa andava assim, igual um personagem de desenho animado, eu voava de um interruptor para o outro. Eu apertava um interruptor, já voava para o outro, suava, pânico. Aí você tinha muito pesadelo demais. Mas só que teve uma época que os pesadelos eram tão profundos que eu já não sabia distinguir realidade de fantasia. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu lembro, alguns fatos da minha infância que eu lembro, e hoje, se você me perguntasse, foi sonho ou foi realidade, eu não saberia dizer. Algumas coisas que eu vi, por exemplo, pequenas, né? Tipo, eu lembro que uma vez eu estava num beliche dormindo e eu olhei para baixo e tinha assim como se fossem uns 5 seres assim escuros com as capas enormes que iam até os pés, girando assim, sem parar, né? Aí eu lembro que eu abri o olho, olhava, e eles murmuravam um cântico, né? E eu olhava, fechava o olho, olhava,
Se você me perguntar se é verdade, se era sonho ou realidade, eu não sei dizer se era mais. Você tinha mais ou menos que idade, lembra? Uns 8, faixa disso. Aí a partir daí só quando... Pesadelos não. Sonhos profundos e estranhos já, vários. Mas pesadelo mais não. E você, Tony? Eu sempre que durmo com a barriga para cima, pesadelo na certa não tem, mas eu já tive alguns pesadelos horríveis. O último que eu tive foi aqui, que chegava um cara e entrava lá em casa e matava a minha família. Eu dentro da casa fiquei frisado vendo aquilo. E eu já tive também, depois eu fiquei sabendo que há níveis de despertamento, que às vezes você desperta a consciência antes do corpo. E eu já tive sensações de que eu estava frisado, preso, acordado, parecendo que tinha alguém lá no quarto querendo me pegar, ou sensações horríveis. Eu já tive isso várias vezes. Quando eu fiquei sabendo que era isso, quando aconteceu de novo, eu só... Pô, que legal. Porque, na realidade, a gente já falou aqui em outras ocasiões de sonhos, né? Mas quando um sonho ou um pesadelo começa a ficar uma coisa recorrente, as causas podem ser diversas, mas não importando quais sejam a diversidade dessas causas, o que realmente importa é essa fixação do inconsciente de estar querendo comunicar alguma coisa com você. Essa insistência é que é a grande história da recorrência de um sonho ou de um pesadelo. Vale a pena, quando ele for recorrente, a pessoa analisar alguma coisa. Analisar em todos os aspectos, desde da banalidade de descobrir que se dormir de barriga para cima vai ter, a outra coisa é averiguar bastante o dia, ou os meses, os contextos antecedentes, e ver se você encontra elementos que se repetem sempre, anteriormente ao pesadelo e ao sonho, que possam ser o trigger, o emulador, o gatilho daquele tipo de tema na sua mente. Outra coisa que você pode ver é quais são os sentimentos, se existe uma similaridade de emoções e de sentimentos anteriormente a esse tipo de sonho no seu coração, porque se houver, pode haver uma ligação legal. Eu tive sonhos recorrentes durante 30 anos. Né? De pesadelos também? Pesadelo. Eu tive um pesadelo com um minotauro, ou um centauro, de fato, que invadia uma tribo indígena onde eu morava, ou eu estava, e as casas eram todas de palafita, e toda a comunicação entre as malocas era por pontezinhas seguras por madeirinha muito fina de palafita. E o centauro vinha por baixo, ele corria, ele ia quebrando aquela quantidade enorme de pontezinhas, de modo que eu estava sempre 1 metro adiante dele, ele me pega ou não me pega. E era uma luta indômita, ele nunca me pegava, mas nunca dava descanso também, né? Nunca conseguia ficar completamente tranquilo na tribo, porque a minha vigilância era total, porque a qualquer momento o centauro viria. Isso durou mais ou menos uns 25 anos. O mesmo sonho? O mesmo sonho. Outro sonho recorrente que eu tive, hoje em dia todos eles são muito claros para mim, né? Mas durante o processo eu não sabia porque que aquele centauro fazia aquilo. Mas também nunca fiquei muito grilado, nunca fiquei preocupado, nunca fiquei nada, constatava. Geralmente eu acordava suado, tal, fazia as minhas ilações todas. Mas durante o processo, aqueles anos todos, eu não consegui chegar a conclusões. Houve um tempo que eu achei que eles eram assim meio proféticos, porque eu descobri a coincidência de que quase sempre quando eu sonhava com aquilo, logo depois
algum amigo ou pessoa humana virava uma besta. O centauro é um misto, né, de homem besta. Então alguém próximo ficava bestializado em relação a mim. Eu tive alguns 4 ou 5 sustos depois de alguns sonhos desses e comecei a achar que eles poderiam ser uma advertência acerca de outros e não uma coisa a meu respeito. E depois eu vi, no curso de anos, no dia que eu constatei o que ele era para mim, ele nunca mais voltou. Porque na hora em que aquilo ali você ouviu, é iluminado pela verdade, e você disse sim, eu reconheço este fato, acabou a necessidade de um inconsciente ficar martelando você com uma pulsão tão importante para ser resolvida dentro de mim. Um segundo que durou muitos anos tinha a ver com o seguinte fato. Eu sonhava, desde que o meu primeiro filho nasceu, o Ciro, e do curso de toda a minha vida paterna até há uns 10 anos atrás, que eu colocava a minha família o tempo todo numa situação em que eles tinham que morar comigo em casas que tinham confortos como sofá, cama, todas as coisas que tem numa casa, mas eu nunca oferecia telhado, porque eu sempre queria deixar o telhado aberto para que a natureza, o céu, os sinais dos céus pudessem ser percebidos de dentro da casa. Então, normalmente isso era maravilhoso, mas quando vinham chuvas e tempestades, raios e trovões, eu ficava numa agonia enorme, porque eu ficava protegendo a família daquelas intempéries, de modo que o preço que eu pagava por ter noites tão lindas e estreladas e tantas revelações celestiais era a estação das chuvas e trovoadas, que me deixava com muita angústia nos sonhos. Então havia horas que esses sonhos eram puro deslumbres, havia horas em que eles terminavam com um tornado, e aí eu acordava com aquela agonia paterna de estar com todos os meus filhos embaixo dos meus braços, como se eu fosse uma galinha protegendo-os, né? E quando há 10 anos atrás eu fiz as identificações mais particulares, pessoais e profundas dessa realidade que se repetia tanto como o sonho, o pesadelo para mim, elas cessaram por completo, para sempre, nunca mais estive. Então, respondendo a pergunta dele, a primeira coisa é saber que a recorrência de um sonho precisa ser analisada com aquelas categorias iniciais, que vai desde a banalidade da posição até os exames mais profundos de histórico, consciência, emoções, sentimentos, tal, a gente já falou. Segundo, é não ter medo do processo, porque é um processo bem fazer. Ele não é um processo contra você, é um processo em seu favor. Pode-se dizer que todos os sonhos são processos em nosso favor? Não, o sonho é saúde mental. Quem não sonha enlouquece, todo mundo sonha. Se você vira um indivíduo que não sonha, se essa pessoa, quando ela deflagra esse processo da impossibilidade do sonho, ela não terá descanso. O cérebro dela precisa da supressão da realidade, precisa da introdução do elemento lúdico, precisa da fantasia, precisa desse spa psíquico, que é o dormir e o sonhar. E o sonhar é janela que se abre, é jardim, mas também é despenhadeiro, é precipício, é vida. Faz parte da vida. A vida não é flat, ela tem de tudo nela, né? Agora, já que você falou isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém que tenha adoecido por qualquer razão traumática, de ordem afetiva, psicológica, o sonho, o fato da pessoa sonhar, seja qual for a natureza do sonho que ela tenha, vai aumentar a chance de que ela se equilibre ou ele vai abrir uma porta para que a pessoa piore? Depende da atitude da pessoa em relação a como ela lide com esse fato irretorquível.
ela foi traumatizada e daí decorre a insistência de um pesadelo. Agora vai depender dela, o fato está estabelecido. Se ela tratar isso aí na base da rejeição e do pânico, essa coisa cresce. Como cresce qualquer coisa ruim que seja tratada com rejeição e pânico. Quer dizer, o fato de ser um sonho é a mesma coisa de um pensamento recorrente acordado. Recorrente, de uma pulsão, de tara, de qualquer outra coisa que você trata no cacete e não na conversa. E não na compreensão, não no discernimento, não na luz da verdade. Então, por isso é fundamental que a pessoa entenda e perdoe o trauma, perdoe o pesadelo, perdoe o mundo, perdoe a vida, agradeça por estar vivo, por estar tendo ainda uma mente capaz de ter pesadelo, de ter um inconsciente vivo o suficiente para produzir essa resposta, porque poderia ser que ele tivesse caído num estado depressivo tão profundo que não tem mais reação. Pesadelo ainda é reação, é esperneamento de vida, é sinal de que o cara não apagou, ele está vivo ali, ele quer uma solução. Então tem que tratar isso, tem que romancear esse conflito, tem que saber que isso faz parte de uma vontade interior de cura, que existe uma pulsão de vida dentro da pessoa, é graça de Deus, dizendo, olha, você está aqui vivo e você pode sair disso. Então, quando isso é entendido desse modo, aí vem um terceiro passo, que é você também se dar conta de que não existe esse estado de impotência total, nem em sonho e nem em pesadelo. Você pode desenvolver, quando você se tranquiliza em relação ao processo de sonhar ou ao processo de pesadelo, e você pode se tranquilizar. Isso tudo que eu estou falando, quando vai sendo internalizado, como toda verdade, liberta. Então gera uma tranquilidade, gera um poder de dissociação entre você e o seu sonho. Sim. Você começa a se tornar um observador do sonho ou do pesadelo, você começa a poder interagir, você começa a poder criticar, você começa a até chamar você mesmo à lucidez, dizendo, olha, é um sonho, entenda-o, compreenda-o. Isso dormindo. Dormindo. Dormindo, eu você dormindo, pode desenvolver isso. Isso é um sonho, acorda. Isso ainda está dizendo acorda. Outras vezes você pode até dizer assista. Mas vem sempre alguém que chama antes, tão não, legal. Nem sempre. Assista. E isso, legal, ninguém precisa ficar viciado nisso, porque isso vicia. Tem gente que fica com mania disso. Isso vira toque. O cara fica querendo sonhar toda noite, lembrar dos sonhos, anotar tudo que é sonho, vai ficando um escravo de sonhos. Então não estou recomendando isso, eu só estou dizendo que quando o elemento recorrente começa a aparecer, é um sinal explícito de que existe uma vontade de conversa da alma com você. Então dê atenção. Aqueles sonhos que são cócegas e cafunés, em geral a gente nem se lembra deles. Em geral a gente nem se lembra deles. A gente sabe sonha que sonhou toda noite. e não sabe o que sonhou. Aqueles que fazem você acordar legal, dá uma sensação boa de espreguiçamento, descansou você. Em geral, você não se lembra porque o sentir-se bem para o homem, ele sempre assume isso como coisa normal e natural. O sentir-se mal é que é anormal, é imoral, é antinatural, é tudo isso. Então, o desconforto já deflagra o processo do ativamento do cérebro para querer tentar descobrir que monstro e bicho é aquele que agora está me visitando. Mas é um bicho, é um monstro que está me visitando e eu preciso examiná-lo. Para eu examiná-lo, eu não posso ter medo dele. Eu tenho que saber que se eu tiver medo dele, ele só crescerá. Se eu fugir dele, ele só me perseguirá mais. Se eu, no dia seguinte, emprestar a ele o papel de um monstro apavorante, ficar com medo de dormir na noite seguinte, ele crescerá ainda mais.
Então, é na tranquilidade desses exames todos, que só acontece quando você sabe que a sua mente é de Deus, que você é de Deus, que esse é um processo só de revelação e de conversa, de autocompreensão, de percepção. Quando não é apenas o lixo do dia, o cansaço, qualquer outra influência circunstancial. Tem muita gente cristã que tenta às vezes departamentalizar a coisa, do tipo assim, por exemplo, eu só sonho se for o sonho que eu tiver, ou ele é uma revelação de Deus, ou ele é o demônio tentando me capturar, né? Algum pecado que eu nego que me visita à noite, alguma coisa assim. E como você está falando, a coisa é muito mais complexa porque ele é só um espaço natural da vida, né? De dor, de felicidade, de cura, se o caso, né? E a tendência é que a gente conviva com o sonho até a morte. Não sonhar é um péssimo sinal. Não, ao contrário, o livro de Joel, o profeta Joel, capítulo 2, verso 28, a repetição dele, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, de 3, nos diz que um dos sinais dos últimos dias, um dos sinais do Espírito Santo se derramando sobre toda a carne, é a abertura do inconsciente. Ou seja, a era do Espírito Santo é a era da abertura do inconsciente. Porque os vossos jovens sonharão, os vossos velhos terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, que é uma projeção do futuro, é um sonho de olho aberto em esperança e fé. Então, e também isso do ponto de vista da fenomenologia mais psicológica. O Joel está falando de algo mais profundo, do Espírito suscitando um creque, uma abertura no inconsciente. Ou seja, é um aeon na história da humanidade, o derramar do Espírito Santo, e que a igreja pensa que toda a carne é só toda a carne de crente, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne dos crentes, não, é sobre toda a carne. E os nossos jovens e velhos, ou seja, seria a era do destampamento do inconsciente. Embora no passado os antigos tenham sonhado, num certo sentido, muito mais do que nós, porque os sonhos eram tratados como oráculos, mas da era do Espírito Santo para cá, chamando assim de maneira bem simplificada numa cronologia histórica, nunca houve um destampamento dos elementos da interioridade. Nunca tinha havido antes na história da civilização humana um destampamento da interioridade humana, tanto é que fez surgir as ciências da psicologia, de todos esses outros interesses mais aprofundados com a interioridade humana, com a poesia, com as artes que procediam das construções detalhadas do coração em qualquer fase desse processo histórico no Ocidente e no mundo inteiro. E que é um benefício. Sonhar é uma bênção. A palavra, inclusive a palavra sonho, no hebraico, é literalmente a palavra cura. Sabiam disso? Sonho é cura. No hebraico, a mesma palavra designa as duas coisas, é isso? Designa cura e sonho. Então, não, quer dizer, existem palavras que designam tipos diferentes de sonhos, mas a palavra clássica para sonho é a palavra que designa cura. Sonhar é ser curado. Agora, isso também tinha a ver com a cultura antiga, que é uma coisa que nós perdemos no Ocidente, a ciência perdeu, que só está recuperando agora de novo. Como é que acontecia na antiguidade? Eu não estou falando em Israel. Em Israel não era assim, embora houvesse a valorização enorme do poder de cura do sonho. Mas no mundo pagão antigo, a relação entre cura e sonho era total. O indivíduo ia para um templo de cura, Esculápio, ou ele ia em Pérgamo, ou ele ia para um templo de cura em qualquer outro lugar da Terra. Os ritos, fossem eles gregos, ou maias, ou incas, ou egípcios,
as sacerdotalidades medicinais dessas religiões, todas elas tinham mais ou menos os mesmos ritos. E dentre esses ritos há dois que não faltam nunca. Número um é o indutor de percepção extrasensorial. Sempre havia um ayahuasca da vida, um caldo alucinógeno, algum elemento de catapultagem, de abertura do inconsciente na realidade, né? Sem levar isso para o mundo das drogas. Pensando nisso, na fenomenologia psíquica, o que havia era uma tentativa de abrir os portais do inconsciente. E em segundo lugar, induzir ao sonho, de modo que nesses templos o indivíduo era colocado ali, bebia, fosse qual fosse o elemento indutor dessa abertura psíquica, ele era colocado para dormir e sonhar, porque a crença era que no processo do sonho ele seria curado. Esse era o oráculo de quase todas as curas. As outras coisas, banhos termais, isso e aquilo, eram acessórios. O cerne do processo da cura era abrir o inconsciente para um autodiscernimento onde supostamente os deuses diagnosticariam o mal e no processo inconsciente haveria a cura. É interessante. No hebraico, na cultura judaica, na Bíblia, não existe isso, de você ir para o templo dormir para ser curado. Mas você vê a quantidade enorme de sonhos bíblicos que acordam fazendo o cara se curar de alguma coisa. Jacó é curado em sonhos, curado mentalmente, curado... José é curado de amarguras em sonhos, a vida dele é curada em sonhos. Até a doença dos irmãos, no dia que ele contou os sonhos de que todo mundo ia se curvar diante dele, é depois curada no futuro, quando a realidade apresenta aquele fato, pela lembrança do sonho. E assim vai, em todos os casos. José, por exemplo, é curado daquela cornice mansa divina sem cura. Coitado José, marido de Maria, ter que engolir um sapo cururu cósmico daquele. Olha, tua mulher está grávida de Deus. Como é que eu vou engolir uma dessa? Eu sou crente pra caramba, mas Deus não pega ninguém. Tua mulher está grávida de Deus. Aí o homem só pôde ser curado em sonho. Um anjo do Senhor o visitou num sonho para curar o pior câncer dessa vida, que é o corneamento de um santo por uma santa, que ainda diz, olha, eu não sei te explicar, mas foi Deus quem fez isso. Não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim, né? Lá no Alto da Compadecida. Então, curado em sonhos. E eu acho que a gente tem perdido uma chance muito grande de se curar mentalmente, de se conhecer, de se discernir, de curar medos, de curar traumas, porque a gente negligencia a terapia. Mas então, na tua visão, qual seria um sonho padrão recorrente em Jesus e um sonho padrão recorrente em Herodes, assim? O que você acha que seria o sonho recorrente de Jesus? Acho que Jesus toda noite devia ter um sonho assim do mundo inteiro virando um vale imenso, cheio de lírios, vários pássaros voando assim para lá. Isso é muito romântico. Eu acho que ele deve ter tido sonhos, acho que ele deve ter tido pesadelos horríveis. Jesus também na próxima crucificação. E Herodes, como é que se vive? Rapaz, eu acho que Herodes provavelmente não sonhava não, eu acho. Eu acho que ele não sonhava. Herodes sonhava com Herodes. Que era sonhar com o diabo. Eu acho que ele vivia assim, ele se lembrava. O pesadelo dele era lembrança. Ele devia ter um espírito de teto, só para dormir olhando para cima. Agora, uma coisa que me assusta em sonho, o poder de comunicação do sonho com a gente é engraçado, né? Às vezes você fica... Eu lembro uma época na minha vida, acho que eu estou com 40, acho que eu estava com uns 34, que eu vinha com uma angústia muito grande em relação a um período da minha vida, assim, de 18 para 20 anos, algumas questões que aconteceram na minha vida, e
aquele negócio me remoía, e tudo tinha a ver com o local onde eu havia morado, um período da minha vida, e períodos da vida você associa aos locais onde você morou, né? E aquele, ali, eu estava no início da minha conversão, e eu tentava ali elaborar e me encontrar, eu não conseguia me achar e resolver aquela questão de deixar para trás. Aí um dia eu tive um sonho, que eu vinha caminhando em direção a esse local onde eu morei, era um prédio aqui em Brasília, aí eu vinha andando, aí chegava no apartamento onde eu morava, eu olhava para cima, aí eu ia subindo pela parede assim, né, pisando, só que em paz, né, Muito Batman, assim. Não, andando reto assim, ó, ploc, entendeu? Perpendicular assim, ó. Um sonho, né? Possível, é gostoso. Aí quando eu cheguei na janela do apartamento, aí eu olhei para o apartamento começou a pegar fogo. Fogo, mas fogo assim de brasa, aquela labareda voando fora, né? Aí eu sentava na janela do apartamento, olhava para dentro, aquele fogo caindo, aí eu via só uma mão me pegando assim, como se fosse um sentimento, me deitando para trás, meu corpo ficava todo no fogo e só a cabeça ficava do lado de fora do parapeito da janela. Aí pegava um jarro, um cântaro de azeite e derramava assim, aqui na cabeça. Pronto, minha vida se resolveu ali. Ali, naquele instante. Naquele instante se resolveu. Ainda que eu fosse tentar verbalizar todo o significado que aquilo tem, para mim aquilo ali acabou. A mensagem parou ali. Deus tinha assim, o que tinha que me dizer ficou dito. Tá dito aí. E quando você internaliza Acabou. o poder dessa instantaneidade mesmo. É instantâneo. É instantâneo, não tem como acabou. explicar. As soluções simplesmente chegaram e não se pronto. explicaram e se Exatamente. estabeleceram. Mas olha só, Caio, eu fui traída de verdade e não consigo ter cura porque tenho pesadelos sempre com ele me traindo de novo. Isso é comum, mas tem o seu motor, né, de explicação, que é a mistura de orgulho com falta ainda de perdão total. Porque é orgulho Ferido, né? ferido, e por mais que ela ache que perdoa, se é que ela já perdoou, se ela, às vezes a pessoa pensa que perdoou tudo, mas não perdoa não. Porque enquanto o orgulho continua ferido, não tem nenhum perdão que se estabeleça com plenitude. Ele no máximo se estabelece como diplomacia, como respeito, como diálogo, ética, convívio civilizado. Aí isso tudo vai camuflando. E a pessoa acha que perdoou o outro. E não perdoou ainda. E um dos sintomas de que isso não está perdoado, frequentemente é esse orgulho ferido. Especialmente numa pessoa que tem ou tinha uma autoimagem muito elevada de si mesmo, que se achava uma pessoa não traível, alguém que fizesse isso com ela era um grande idiota, porque estava perdendo uma coisa extraordinariamente boa, ou porque ela achava que se garantia como mulher, ou na beleza, ou na cama, ou nos carinhos, ou nos cuidados, ou porque o cara tenha oferecido tanta segurança no curso do relacionamento, afirmando amor, demonstrando carinho, cuidado, que ela relaxou. E aí, nesse caso, quando a traição veio, surge, além do orgulho ferido, uma raiva de si mesmo muito grande. Eu fui uma idiota, uma palhaça. Aí esse processo também de raiva de si, que é o da pessoa que não se perdoa, que fica sempre achando que ser traído é ser reprovado em algum vestibular, que é o indivíduo que sempre transforma a traição num fracasso pessoal, a traição do outro num fracasso dele. Devia ser que fracasso do outro. Não, mas sempre é, devia não é. Ninguém é traído. Traído é quem trai. Fracassado é quem trai. Se desgraça é quem trai. Otário é quem trai. Isso não é o otário, não é o cara que nunca foi traído, porque ele contratou um detetive que fiscaliza a mulher ou o marido o dia inteiro, e esse nunca vai ser traído porque não tem chance. Não dá chance.
E olhe lá, esse aí é um otário que pensa que é esperto só porque as coisas na vida dele não se factualizam porque a mulher ou o marido andam numa camisa de força. Mas dentro, meu Deus, estão dando para todo mundo. A Gomer, a mulher de Osés, virou uma beata perto dessa crente vigiada. Então, às vezes o indivíduo também aumenta imensamente esse processo, não só pela falta de perdão que não aconteceu, que ficou ainda confundido com ações politicamente corretas, o orgulho pessoal por razões diversas que continua machucado e ferido, e isso leva imediatamente a uma raiva de si mesmo também. Que é o orgulhoso fica com raiva de si mesmo quando se sente traído, porque ele interpreta a traição como um fracasso pessoal, porque ele não foi bom o suficiente, gostoso o suficiente, bonito o suficiente, charmoso o suficiente, interessante o suficiente. Ou seja, o narcisismo dele, acerca dele mesmo, é o pior inimigo dele, porque ele não consegue nem ver o traidor como traidor. O traidor é o traidor, safado porque não me quis. Quer dizer, tudo de ruim do outro é só porque o outro não o viu, não o enxergou. Tamanho é o narcisismo dele. E aí ele vai sofrer profundamente, vai dizer que perdoou, mas não perdoou, vai continuar magoado e com uma raiva danada de si e vai se tornar uma pessoa provavelmente vingativa daí em diante das próximas relações. Vai virar o cão, vai virar o diabo, vai começar a reproduzir um padrão de perversidade. Daí para frente. E embora né? E ele acha, quando ele muda esse paradigma, ele vira o persecutório, o que dá as cartas, o traidor, o vingativo. Ele acha que ele amadureceu, que ele cresceu, que ele agora não é mais bobo, que agora não é mais ingênuo, que ele não faz mais parte do clube dos otários. Não sabe que o medo dele, a doença de medo dele, de insegurança dele é tão profunda. E ele a mascara com todas essas carranquinhas que ele não se enxergará jamais e continuará reproduzindo essas caricaturas para fora, desviando o curso da vida dele, tomando veredas que não são as dele, seguindo rumos que não eram os dele, desviando a rota por causa de uma vontade de perseguição, de um capricho, designando a maior parte das energias do coração a um ato de vingança, a maior parte dos pensamentos a construções mentais e a ilações e a aumentar e superlativizar o mal do outro, a tentar imaginar que deve ter sido muito pior a pessoa que não sabia. E aí, no caso da nossa amiga querida que falou, ela provavelmente tem esses elementos dentro dela, em graus distintos. E associado a uma insegurança muito grande, tem também todas essas outras camadinhas presentes. Eu não quero avaliar os graus, ela é que sabe. Mas se ela não se perdoar, se ela não perdoar esse indivíduo, e se ela não olhar para ele com misericórdia... E sabendo que ele que foi... Claro, é sempre o outro, não é? O Judas é o traidor. O Jesus não foi traído não, meu irmão. Judas é quem trai, quem se dana é quem trai. Não é quem morre na cruz porque foi traído. Nunca. O problema é que as pessoas não acreditam no caminho do Evangelho nunca, no caminho de Jesus nunca. Não consideram perdoar um privilégio nunca. Não consideram dizer o seguinte, não tem nada de errado necessariamente comigo. Isso é uma escolha dele. Então isso é um problema dele. Não tem que... Agora... Perguntem a ele. Hã? Perguntem a ele. Quem quiser, né? Não tem nem que ter essa questão. Não tinha nem que haver essa questão. Ontem à noite eu estava meditando naquelas expressões tão comuns em Pedro, paixões da carne, que são expressões fortes. E Pedro o tempo todo está dizendo, olha, cuidado, mantenham a consciência limpa, procurem as coisas puras, simples, amem-se fraternalmente, ardentemente,
bebam um genuíno leite espiritual, gostem das coisas simples, vão para as tetas do amor de Deus, fiquem aí, cuidado com a malícia, cuidado com a esperteza, cuidado com a malandragem, não fiquem querendo virar espertos. E ele vem dizendo, porque do contrário, se vocês não vincularem o coração de vocês à certeza dessa esperança que está guardada nos céus, que é a âncora da mente de vocês, vocês vão sucumbir às paixões deste mundo. Inevitavelmente, ele diz. O que são as paixões deste mundo? As paixões desse mundo são os nossos tesões pela morte. São aquelas coisas que nos acometem e que frequentemente, eu não estou falando aqui de amor, eu estou falando daqueles tesões pela morte, que é o que você diz, eu sei que eu vou me ferrar todinho. Eu sei que não tem jeito disso ser uma coisa boa, que não dá pra gente trair e sair feliz, que não dá pra gente matar e sair em paz, que não dá pra gente mentir e sair inteiro, não dá, mas eu acho que no meu caso vai ter uma situação diferente, especial, porque eu não sou nenhum bobo, eu já não sou nenhuma criança. Além do que eu não estou nessa só por safadeza, eu tenho um amor por essa menina que eu não consigo nem explicar e nem dá para explicar, porque ele não conhece ela, nunca esteve com ela, não comeu sal com ela, não conhece nada dela, nem ela dele, por isso não dá para explicar mesmo. É um compromisso do cara com o seu desejo transformado em fantasmagoria projetada na cara do outro, mas ele está com tesão de si mesmo, é uma construção da sua própria carência, é uma necessidade profunda de dizer para ele mesmo, depois você viu, você tem esse poder de comer esta carne. É uma coisa que está ali com a visceralidade de um leão faminto, é a pura paixão da carne. E é uma paixão também pela morte, pelo suicídio. E quando essa coisa se instala aí dentro, o sujeito faz loucuras. E também ele fica com os padrões da loucura para interpretar tudo que ele fez, quando não dá certo. Então, a pessoa se entrega num projeto de loucura, apaixonada mesmo, vai matando o bom senso, a razão, a sabedoria, a verdade, vai queimando etapas enormes, coisas que em relação a qualquer outro fato da vida ela ia querer saber de verdade. Escuta, mas o que foi que aconteceu? No processo de paixão ela galopa, ela vai galopando, etapas inteiras vão sendo queimadas, ela vai dando como conhecido o desconhecido, como íntimo o estranho. Por quê? Porque de fato ela não está se relacionando com a outra pessoa. É só com ela mesma. O meu amor serve para nós dois. Eu ouvi essa frase. Basta. E a minha produção e a minha construção coube em você. E vai caber sempre. Porque a pessoa vai fazer caber sempre. É uma necessidade dela que caiba. Ela faz o ajuste. É mental o ajuste. Pá, cabe. Mas vai viver. Agora, meu querido, quando essas relações acabam, elas acabam sempre. Às vezes demora um pouco mais, porque a doença, a troca de doenças fica tão profunda que eles alongam isso por muito tempo, né? Quando não se matam, se ferem, se magoam, se machucam, e quanto mais se machucam, com mais tesão ficam um do outro, quanto mais infelizes, mais com furor uterino e com mais desespero de devorarem o outro, vai ficando uma coisa assim, uma paixão homicida. É um desejo de comer e devorar, de extinguir o outro, sem necessariamente matá-lo, porque no dia seguinte, senão eu não tenho quem comer de novo, né? Mas não há amor ali, o que há é o exercício de um buraco negro querendo sugar o outro para dentro. É um comensalismo, com certeza. Aí a coisa acaba, o padrão interpretativo é esse. Fica esse padrão não perdoa, esse padrão não sara, esse padrão se faz perseguir
por fantasmas noturnos, porque esse padrão também faz a pessoa se lançar no impensável. Ela às vezes faz o que ela não imaginaria que faria. Você está falando, eu estou imaginando. Ela não daria o que ela jamais deu, ela não iria onde ela foi, aí depois ela não se perdoa, aí depois ela fica imaginando, e aquele safado diz que aquilo tudo era comigo, e agora ela fica imaginando, mas com a outra como é que ele fez. Aí vão para as posições, para a Kama Sutra, para o candelabro, para o não sei o quê, e é tudo assim. 99% das questões não são: o que será que ele disse para ela que não me disse não? Como será que ele a pegou? Como será que ela deu para ele? Como será que... É aí que fica aquela maluquice, os caras vão ficando loucos, e matam, adoecem, ficam paranoicos, surtam. Na base de tudo está o que eu falei no início. Há orgulho ferido, não houve perdão, há um narcisismo muito grande, há uma perversão total de valores e significados, porque o indivíduo sempre está achando que o traído é o otário, quando de fato o otário é o traidor. E aí a pessoa, por causa desse valor, não se perdoa, e aí cria essa bola que superficialmente eu descrevi aqui, mas que é o novelo desse pesadelo. Desse pesadelo, dessa doença que não cessa no coração de milhões. Nós temos mais 1 minuto ou 5? Quanto é que é, Rodriguinho? 5 minutinhos. Vai ter mais uma pergunta? Tem muitas perguntas aqui. É? Pastor Caio Fábio, eu tenho medo de muitas coisas. Morrer sem saber para onde irei, sofrer sem saber a melhor maneira de ser feliz, amar e não ser correspondida, viver e amanhã me arrepender de coisas que eu fiz. Mas minha pergunta é: por que eu tenho tanto medo de sofrer? Por que eu tenho medo de não saber viver sem as pessoas? Porque ela tem medo de morrer. Ninguém se resolve na vida enquanto não resolve o medo da morte. Ninguém, não adianta. Não adianta. O maior medo, Caio, é a fobia essencial. É o medo da morte. Hebreus 2,14 diz que Jesus veio ao mundo para, entre tantas coisas, fazer 2: destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar aqueles que, pelo medo, pelo pavor, pela fobia da morte, estão sujeitos à escravidão por toda a existência. Que são essas escravidões? Essa é a escravidão. Elas vão ganhando caras, facetinhas diferentes, mas o que está na base de tudo é a fobia da morte. Eu recomendo que se entre aqui no www.caifab.com, se vá lá em pesquisa e se escreva fobia da morte, ou só a palavra fobia. Ela vai encontrar um texto longo que eu escrevi em 2003, 2004 sobre isso, que vai tratar dessa questão de maneira muito mais acurada do que eu trataria aqui agora, nesse momento, com 2 minutos para acabar o programa. Mas na base de todos esses outros medos, o que existe é a fobia da morte. Essa contagem regressiva sobre a qual eu tenho falado. Contagem regressiva sem a gente saber quando será. Interessante. Mas que não para nunca de contar nesse relógio do pânico que está instalado no coração de todo homem sem vida eterna, sem a consciência, sem a passagem da morte para a vida, sem a habitação de Deus Espírito como uma propriedade, um penhor, uma certeza e uma garantia já estabelecida pela fé. Quem não tem essa segurança está no processo da contagem regressiva inconsciente estabelecido pela fobia da morte. Tudo é estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo. É um grito de estou perdendo, o que gera você num processo o tempo todo de tenho que ter, tenho que ter, tenho que ter, tenho que ver, tenho que sentir, tenho que provar, tenho que experimentar, tenho que conhecer. Essa agonia inteira que é a humanidade, a fobia da morte movimenta todo o capital do planeta. A fobia da morte faz o sistema inteiro funcionar. A matrix desse sistema inteiro que está aí, que jaz no maligno, é a fobia da morte. Esse é o motor, é o emulador. Se a gente pudesse ouvir, a gente ouvia aquele ronco.
as almas humanas. Aí o cara, estou perdendo tempo, eu tenho que pegar essa mulher, eu não posso perder esse homem, eu não posso deixar de ganhar esse dinheiro, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Está todo mundo atrasado, é um atraso sem fim, porque a fobia da morte não deixa ninguém no tempo da vida. Está todo mundo no atraso da existência, não tem ninguém no tempo da vida. Então, não tem solução enquanto esse demônio está comendo ele. Mesmo que a pessoa não identifique que genuinamente todos os seus pânicos são... A grande maioria não identifica, meu irmão. Que é o medo da morte. Isso aí é uma leitura de quem não fez outra coisa na vida, a não ser tentar entender a natureza humana, e não fez outra coisa na vida até aqui, a não ser crer no que o Evangelho diz. Porque eu creio no que o Evangelho diz, e o Evangelho me dá a garantia de que a fobia da morte é um dos males essenciais no drama da existência humana, assim como Romanos 7, a psicose básica, aquela divisão mal que eu não quero fazer, eu faço, é outra essencialidade destrutiva dentro de nós, entre outras tantas. Mas a fobia da morte tem prioridade nesse processo. Ele deflagra os demais, todos os outros o seguem. Ele é o elemento pivotal de toda essa desconstrução. É daí que decorrem todas as outras coisas. Não é do pênis, como Freud. Não é do complexo de Édipo no homem. Não é da raiva do pênis na mulher. Não é de nada disso. Essas já são coisas de natureza fundamental, mas existem algumas essencialidades mais profundas do que o complexo de Édipo, do que a raiva do pênis, do que todas essas coisas que tem a ver com a fobia do existir, o medo da morte. A fobia da morte precede o pinto, qualquer outra coisa. O pinto já se desgoverna por causa da fobia da morte. Aí já entra em processo de estou perdendo entradas em cavernas e bandeiras. Até porque geralmente quem não introjetou o Evangelho, geralmente quando ele diz assim, eu preciso fazer alguma coisa para que eu me sinta vivo, aquilo que ele chama de estímulo à vida, normalmente é um estímulo à morte. A morte, praticamente sempre. É o que Jesus disse, que o que a gente chama vida, de fato, Deus chama morte. O que o homem chama morte, Deus chama vida. Um cara dizer, senta um pouco, descansa, respira, toma um copo d'água. Não, mas vai ter uma rave agora, eu tenho que sair, não, nunca mais eu vou. Eu preciso me sentir vivo. Precisa. Ou então tem aquelas desculpas que é o seguinte, o cara pegou todas as gonorreias, pegou todas as doenças venéreas, contaminou todas as mulheres, bebeu tudo que conseguiu, ficou com cirrose hepática, passou hepatite contaminada para as companheiras, se aplicou, pintou, bordou e aos 36 anos ele colapsou e morreu com um monte de gente contaminada. A mãe dele está com uma olheira desse tamanho, o pai dele viveu angustiado, os irmãos não sabiam o que faziam. Aí chega o enterro dele, aí ninguém tem o que dizer, invariavelmente se dirá a mesma coisa, sempre. Não precisa se dizer nada. Uma pena, fulano morreu, a gente gostava dele. Só isso. Agora, como tem que se dizer alguma coisa, qual é o discurso de sempre? É o dogma. Ele é tão bonzinho. Não, viveu com intensidade. Ele viveu com intensidade. Sabe? Ele escolheu às vezes caminhos que nós não compreendemos, mas uma coisa nós temos que dizer: o fulano viveu tudo. O fulano viveu tudo. Viveu nada. Vira currículo. Todos os experimentos de morte que o cara fez até conseguir. Tanto que tem gente que olha para ele com certa inveja ainda. Sem falar quem ele contaminou, quem ele destruiu, quem ele amargurou, quem ele jogou e instilou vírus, quem ele bacterializou, quem ele vampirizou, mas não viveu intensamente. Morreu intensamente. Teve 12 filhos, não olhou para nenhum, mas é só por uma razão, ele não aguentava as saias. Os filhos, infelizmente, caíam das saias das mulheres, mas é porque ele não resistia a uma saia, era o santo da antivida. Então, o nível dos nossos cultos à morte
chegam a esse ponto o tempo todo. E interessante como alcançou uma certa comoção nacional a forma como o nosso vice-presidente está encarando a proximidade dela, né? A proximidade da morte, né? A maior tranquilidade. Isso é uma entrevista na Veja agora, não sei se vocês viram. Dá para falar mais alto? Uma entrevista na Veja agora sobre... Ele falou assim, e parece que o repórter estava mais nervoso do que ele diante da tranquilidade que ele sempre tratou a questão, não é de agora, né? Ele trata de 1 a 8 anos. Gente boa, o nosso tempo terminou. Nós vamos continuar amanhã sobre o tema do medo. Eu prometo que não farei nenhum tipo de introdução. Hoje a gente ainda gastou uns 25, 30 minutos aqui falando de nós mesmos, mas amanhã a gente entra direto já nos temas propostos. Você os salva aí, meu querido? Já estão salvos. Já. Tá bom? Então, gente boa, nós vamos terminar aqui. Beijo. Mas não sem uma oração, eu queria orar mesmo. Senhor Jesus, eu oro por todas as pessoas que receberam alguma luz hoje, agora, e peço que quem até agora não compreendeu, por um milagre, alguma coisa tua seja iluminada na mente. Que tu digas haja luz e haja luz. E a luz se acenda, e os fantasmas desapareçam, e os vampiros virem morceguinhos de nada, e as sombras se transformem nos objetos pequenos que na realidade elas representam, e a vida tome os tamanhos e as proporções da realidade, e que nosso coração fique tão cheio de amor que nele não exista medo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero só mandar um beijão para o meu querido filho Marcelo Quintela, que está lá no Japão, assistindo agora às 3h30, 4h30 da madrugada. Beijo para ele. Junto com o Cláudio e a esposa do Cláudio, a Cláudia, que vai estar fazendo aniversário esses dias. E lembrar para quem tiver à disposição, tiver a coragem, que neste próximo sábado, a partir das 7 horas da matina, eu vou estar falando aqui do Jardim de Casa, direto com o Japão, num auditório com telão, ou em alguns auditórios com telão lá, e o povo vai estar assistindo. E eu quero convidar você a unir-se a nós e a fazer parte dessa assembleia muito maior, sábado às 7 da matina, para quem tiver resistência. Pela Vem VTV. Pela Vem VTV, aqui mesmo, nesse nosso bate-canal, né? Então, quero ver o Rodrigo acordar cedo, quero ver o Jovem acordar cedo, o Kenneth, o meu Tiago, querido, meu genro, a moçada toda acordada cedo. Eu vou estar aqui, ó, firme e forte, mandando ver para lá. Então, um beijão a todos e até amanhã, com a graça de Deus. E assistam a reprise do Papo de Graça, não do de hoje, mas do da semana passada, hoje, às 9h30 da noite. É sempre extremamente útil. Um beijão a todos e tchau.